Mudanças na matriz energética, investimentos na economia de baixo carbono e adaptação das empresas e dos países para os efeitos do aquecimento global exigem profissionais gabaritados para fazerem estudos, planilhas e ajudar na tarefa de adaptação aos eventos extremos. É uma era de desafios, sim, mas também de muitas oportunidades. Segundo o relatório divulgado pela OIT em 2012, o equivalente a 1,5 bilhão de pessoas serão afetadas pela transição para uma economia verde. Dezenas de milhões de empregos já foram criados por esta transformação. Por exemplo, o setor de energia renovável já emprega cerca de 5 milhões de trabalhadores, mais do que o dobro do número de empregos entre 2006 e 2010. Para falar sobre esta importante tarefa de profissionalizar pessoas para trabalhar na economia verde, a série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz hoje Ricardo Terra, diretor técnico do Senai. Ricardo, obrigada pela sua presença. Eu queria te perguntar o seguinte, nós temos um processo histórico que começa lá no modelo de aprendizagem dos ofícios manufatureiros no século XIX. E de lá para cá muita coisa mudou. Hoje a gente está vivendo um período onde é necessário capacitar pessoas para essa transição para uma economia de baixo carbono. Fala um pouco para nós como é que é esse desafio, Ricardo. Olha, é um bom desafio. Primeiro porque a gente tem a oportunidade de certamente ter uma estrutura de produção mais limpa por parte das empresas. E isso é um aspecto que as empresas já vêm perseguindo há muito tempo, principalmente no setor industrial. A gente percebe isso diariamente. Acho que se tem alguém que entende da área ambiental neste país, são as indústrias. E nesse sentido, a formação profissional sob demanda do Senai tem que acompanhar esse movimento. Então, alguns exemplos que trago aqui, nós usamos, por exemplo, todos os fluidos que são usados na área de usinagem, no Senai, são fluidos biodegradáveis. Quer dizer, não existe a manipulação de nenhum derivado de petróleo dentro do Senai que não seja recolhido corretamente. Quer dizer, então, não usamos estopas, né, aquela famosa estopas de oficina, há mais de 15 anos. Usamos panos industriais que são lavados por empresas certificadas, etc. Então, tudo isso são movimentos que o aluno vai vivenciando ao longo da sua formação profissional, no sentido de mostrar para ele a importância dessa questão da produção mais limpa e principalmente da questão ambiental. Inclusive, o documento final da Rio+20, que se chamava O Futuro que Queremos, aponta isso, a economia verde como um dos motores para o desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. O Senai tem se preparado, então, para esse momento, promovendo cursos, promovendo debates com os alunos sobre isso. Os alunos têm algum tipo de resistência, não? Olha, a juventude brasileira é uma juventude muito crítica, assim como toda a juventude hoje presente no mundo. Mas quando você trabalha com eles a questão do conceito, a fundamentação, etc., isso começa a fazer sentido para eles, a gente não encontra nenhuma dificuldade em discutir esses aspectos com eles, né? E é importante destacar que hoje, para a indústria brasileira, no patamar em que ela está, o Senai não desenvolve apenas formação profissional, o Senai também desenvolve estratégias vocacionadas à inovação e à tecnologia. E nesse campo, principalmente da inovação e tecnologia, a gente tem estimulado os alunos com projetos, com essa questão voltada para a produção mais limpa ou para, na realidade, a reciclagem. A indústria da reciclagem tende a crescer muito no nosso país. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é a questão do óleo comestível. O óleo comestível hoje, ele não pode mais ser descartado, ele tem que ser recolhido. Então, há de se fomentar neste momento pequenos empreendimentos que possam fazer a coleta desse óleo, uma pequena filtragem, isso agrega um valor imenso ao produto e que dê escala para a coleta, porque eu preciso ter, na realidade, uma escala localmente para que um caminhão, tanque, por exemplo, possa recolher e isso ser a base de um combustível que é o biodiesel, é um exemplo de aplicação do óleo comestível. Sim. Filtrado. Então, esse é um dos exemplos que eu trago aqui, mas são inúmeros exemplos na realidade, de ações que nós estamos tomando, principalmente com as escolas que estão cravadas dentro de grandes cidades.
houve um movimento da indústria por questões de logística, por N questões, saírem desses grandes centros, se deslocarem para regiões mais favoráveis para esse aspecto. Então, a gente tem olhado muito e reconfigurado essas escolas que estão cravadas dentro de grandes centros, com um olhar que indústria está presente nesses grandes centros. E no caso das metrópoles, certamente a indústria da reciclagem é uma indústria que crescerá a passos largos aí. Com certeza. Você falou que os estudantes não têm resistência e eu concordo com você. Agora, algumas indústrias ainda têm resistência a esse movimento para uma transição para uma tecnologia mais limpa, não é, Ricardo? Nós temos no Brasil uma legislação bastante rigorosa em relação à área ambiental e eu acho que é uma legislação que está aí presente e a indústria tem cumprido. Então, agora, há de se observar que, na realidade, a gente precisa ter uma indústria competitiva, né? E para isso, precisa construir um cenário que viabilize essa competição. As indústrias brasileiras elas são muito competitivas da porteira para dentro, né? Porque se não fossem já tinham sumido, porque da porteira para fora há um conjunto uma pressão muito grande de imposições como juros, a questão de câmbio, a insegurança jurídica, leis trabalhistas, quer dizer, há um conjunto de questões, há uma afirmação na nossa federação em São Paulo, nosso presidente, de que você pega a indústria mais competitiva do planeta, na hora que você crava ela no Brasil, ela perde competitividade. Agora, certamente há um processo que precisa ser discutido com critério, com cautela, para que a gente tenha um caminho a trilhar de uma situação que é atual para uma situação que se pretende ter no futuro. E esse processo que eu reforço deve ser um processo negociado, uma vez que você expõe a questão, você trabalha a questão ambiental e pode acabar com o emprego. Quer dizer, Mas eu não entendi como, assim, porque você impõe dificuldades, você impõe, por exemplo, quando a gente comenta da reestruturação, por exemplo, de um processo industrial, ele pode ser a necessidade de um investimento na qual é outro processo industrial, quer dizer, ele a partir de novos marcos regulatórios, novos patamares que você impõe, na realidade aquele processo industrial ele não pode existir mais, você tem que construir um novo processo para fabricar um mesmo produto. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de tintas, né? Quando você começa a impor aí a presença de algumas questões ligadas a uma tinta, a um polímero líquido, por exemplo, você pode mudar completamente uma planta industrial, tá certo? E querer um investimento muito expressivo. Então, eu acho que esses aspectos eles precisam ser negociados e é o que tem acontecido no Brasil. Acho que nós não temos, as indústrias têm caminhado num processo muito interessante. Eu dou exemplo da transformação que aconteceu com Cubatão. Sim. O Vale da Morte em Cubatão. É verdade. Meu filho, eu resido na Baixada Santista, meu filho de 10 anos está fazendo um trabalho e eu falei para ele, pesquise sobre o Vale da Morte, porque hoje ele passa em Cubatão, percebe uma cidade muito boa, uma boa qualidade de vida do ponto de vista... Dá para respirar, etc. E é um jovem, uma criança de 10 anos, portanto, não vivenciou. Então, quer dizer, esse aspecto de que a indústria tem acompanhado esses movimentos é fato no Brasil, ela tem sido muito responsável e tem participado, inclusive, das discussões ligadas aos marcos regulatórios, né? Sim, em parte por conta também da legislação mais rígida, né, Com Ricardo? certeza. Quer dizer, de alguma forma, essa parceria com o Estado é importante para esse processo? Certamente, senão você, como eu lhe falei, você inviabiliza projetos aí. A gente tem, acho que, caminhos a seguirem, né? Numa condição de insegurança zero, um exemplo que a gente escutei ainda ontem na Fiesp, uma pessoa dizendo, quando você quer risco zero, no seu carro só tem um step, poderia ter 4 steps. Então, a condição ideal, tá certo? Ela tem que ser perseguida sempre. Né? Agora, há um caminho a ser trilhado em relação a isso e acho que a educação profissional ela pode ajudar muito, porque ela traz esse link,
essa questão do pensar, do inovar, desse jovem que será um elemento importante dentro do mercado de trabalho, né? Nesse contexto em que as pessoas precisam contribuir mais, com as empresas não serem meramente elementos operativos, mas que possam dar contribuições. Quando você trata isso na formação, né? Quer dizer, essas pessoas podem chegar dentro de uma empresa e dar sugestões, dar contribuições que certamente agreguem valor a essa questão ambiental também. Quer dizer, a inteligência distribuída aí na empresa. Sim, e na educação profissional, quer dizer, isso é importante que você diga, né? E assim, eu acho interessante essa questão, porque quando a gente ouve falar em educação profissional, a sensação primeira que se tem é que vai ser aquela coisa bem fechada ali no ensinar a atarrachar um parafuso, mas não é isso, né? O que você está me trazendo é que é uma forma ampla de formar uma pessoa. Há um grande equívoco, até porque as pessoas acabam parando com essa visão no tempo, né? E a educação profissional, ela sempre foi colocada como para os filhos dos outros, quer dizer, as qualificações básicas e técnicas, elas são para os filhos dos outros. Então, há uma cultura da universidade no Brasil excessiva, bombardeada por um marketing muito forte, etc. Então, não estou dizendo aqui o não à universidade, mas que para uma sociedade se desenvolver de forma sustentável, ela precisa ter diferentes ocupações presentes, sendo formadas, sendo ofertadas ao mercado de trabalho. E nesse sentido, acho que o Brasil ainda peca um pouco por ausência talvez de uma indução maior de políticas públicas, de que possam informar mais a sociedade sobre essas oportunidades das qualificações básicas e técnicas. E trazer para essa questão, para essa pauta de discussão também, o grau de complexidade dessa educação. Quer dizer, para nós do Senai, uma ementa de conteúdos não é um curso, porque isso não traduz, por exemplo, com que grau de profundidade eu vou discorrer sobre um conteúdo, né? Quer dizer, é um perfil profissional que traz lá na sua estrutura que competências que serão mobilizadas por essa pessoa no exercício da sua profissão, incluindo as questões de criatividade, de inovação, de uma participação mais ativa, de uma forma mais construtiva e menos operativa, fazem parte hoje e são demandadas pelo setor produtivo, né? Isso aparece fortemente no perfil profissional. Então, a escola, na realidade, tem que, através dos seus ambientes simulados, propiciar essas vivências aos alunos, né? O como se ensina hoje ganha muito valor sobre o que você ensina, porque o que certamente é conteúdo, é informação. Isso tem em abundância, né? Agora, o como você ensina, a estratégia que você desenvolve, essa construção do conhecimento, ela é fundamental para desenvolver no aluno essas competências de comunicação, de capacidade de síntese, análise, de implementação de novas propostas e soluções, né? Criar o desenvolvimento dessas competências. E a educação profissional do Senai, ela tem esse conceito porque ela está muito alinhada com o que demanda o mercado de trabalho. Tá certo? Muito obrigada pela sua presença, obrigada a você de casa pela companhia. Ficamos por aqui, até a próxima.